Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. A lição de hoje que vamos estudar, que é a lição de número 8, traz o seguinte tema: Jesus viveu a experiência humana. Nós estamos estudando uma série de lições tratando da defesa da fé e estamos estudando os grandes temas da cristologia, principalmente a grande defesa apologética que foi feita em cima da pessoa de Jesus, das duas naturezas, a humana e a divina. E cada lição está nos levando a uma compreensão mais ampla, os grandes debates que surgiram através da história do cristianismo. E hoje vamos entrar mais uma vez no quinto e sexto século, e talvez até o sétimo século, para vermos o que foi que aconteceu e que doutrina vamos estudar. Já passamos pela lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, que nenhuma heresia une, mas só divide. Somos cristãos acerca da identidade cristã diante da religião judaica ou qualquer outra religião. A encarnação do Verbo, que é a humanização do próprio Deus. Deus é triuno, defendendo a doutrina da Trindade, como foi bem definida no Concílio de Nicéia em 325. Jesus é Deus, uma afirmação que se repete no concílio após Nicéia, também no concílio niceno-constantinopolitano. O Filho é igual com o Pai, as naturezas humanas e divinas de Jesus. Aí já vimos aí as heresias do gnosticismo, adocionismo, doceticismo, sabelianismo, o modalismo. Vimos também doutrinas como o nestorianismo, eutiquismo, o monofisismo, e hoje Jesus viveu a experiência humana, a lição de número 8. E aqui nós vamos ter 3 objetivos, porque são 3 capítulos, e o primeiro objetivo será identificar a experiência humana na pessoa de Jesus, no ministério de Jesus. Esse é o primeiro objetivo, que está subalternado ao capítulo 1 da lição. O segundo objetivo será explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. Terceiro, reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Você quer saber? Então vamos lá, vamos começar a nossa viagem. Mas antes disso, vamos começar com o conceito. Definição conceitual é sempre importante no início da lição. Primeiro, as heresias sobre a pessoa de Jesus. Hoje nós vamos estar contemplando o apolinarismo, que vem do bispo Apolinário. A heresia das naturezas misturadas em um só Cristo, chamada apolinarismo, de Apolinário, bispo de Laodiceia, na Síria, que viveu entre 361 e 390. Esta heresia foi condenada no concílio de Calcedônia em 451. Essa defesa do bispo Apolinário está relacionada à questão do fato dele dizer que, como você vê aqui no gráfico, Jesus tem corpo e alma. Ele vai estar defendendo isso. E o corpo, que é o soma, o aspecto físico, visível e palpável, a alma seria a sede dos sentimentos, mas há uma outra alma que ele chama de alma racional, que é o que ele chama também de espírito. Ele diz que Jesus não tinha o espírito humano. E é aqui onde mora o problema, já de cara. O problema é que Jesus não tem espírito humano, porque o Logos, a mente humana, a razão divina, é quem tomou conta de Cristo,
o homem. Logo, ao invés de ser uma encarnação de Deus, foi Deus encarnar no homem, e não Deus se encarnou se tornando homem. É aqui onde mora o perigo. Ao invés de ser uma encarnação de Deus, foi uma encarnação de Deus no homem, e não de Deus encarnado no homem. Então, corpo e alma, o Logos no lugar da alma espírito. Essa alma espírito racional humano, que é o que nós vamos ver aqui, que é o espírito humano. Ele teria alma, sentimentos humanos, tem um corpo humano, mas esse espírito ele não tinha. O Logos é quem determinava. Isso chamou então essa doutrina de Apolinário de apolinarismo e foi condenada no Concílio de Calcedônia 451. A outra doutrina que vamos estudar hoje é o monotelismo. A palavra monotelismo já vem do grego monos, único, e telos, vontade. E aí tem a palavra telema, vontade, né? Que diz que Jesus só tinha uma vontade, a divina. A condenação do monotelismo se deu no Concílio de Constantinopla, que é o terceiro Concílio de Constantinopla, em 680 a 681. Aliás, o sexto concílio ecumênico, né? Jesus tem duas naturezas, uma humana e uma divina, mas apenas uma vontade, que é a divina. Veja que os homens sempre estavam navegando na busca de compreensão quem é Jesus, terminavam complicando o seu ensino acerca de Jesus. Então, vamos à nossa lição. O nosso textuário nos diz: e percorria Jesus toda a Galileia. A Galileia é a região norte da Palestina. Isso aqui, ó, isso aqui é Galileia, tá vendo? Essa região aqui toda é Galileia. Isso aqui é o lago da Galileia, chamado de Mar. Mar é isso aqui, Mar Mediterrâneo, essa parte azul. Aqui no sul também chamado de Mar Morto, mas é outro lago. E no meio está o Rio Jordão dividindo a terra. Aqui está o lado leste, o Planalto Oriental, e aqui o Planalto Central, a região de Samaria e a Judéia. Tá vendo? E nós estamos nessa pontinha aqui. Isso aqui é o Mar Mediterrâneo, que nós estamos vendo só essa ponta dele aqui, ó. Que é essa ponta final aqui, ó. Tem uma pontinha laranja aqui. E Jesus, ele nasceu em Belém da Judéia, né? Ele nasceu em Belém da Judéia. Ele foi criado em Nazaré da Galileia, onde o anjo comunicou a Maria, outra região física. Ele desceu para o Egito por um certo período na infância, após um bom tempo de nascido, voltou para Nazaré da Galileia. Aqui ele foi batizado no Jordão por João Batista. Ele viveu na região da Galileia desenvolvendo um ministério em Cafarnaum, na região aqui, ó, todos os lados do mar da Galileia. Andou pela Judéia e foi crucificado em Jerusalém. Então a vida de Jesus, ela é marcada por aspectos históricos, geográficos, culturais e fenômenos extraordinários. É isso que marca a vida de Jesus. E o texto sagrado nos diz: e percorria Jesus toda a Galileia. Ou seja, por isso que é possível hoje identificar os passos de Jesus na própria Galileia, ensinando nas suas sinagogas, ou seja, os santuários judaicos fora do templo, são pequenos santuários, e pregando o evangelho do reino, que é o grande tema, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então aqui já mostra o ministério de Jesus, a missão de Jesus, a dimensão espacial geográfica desse ministério e também a natureza dele, as naturezas em ação. Porque o homem Jesus está pregando, está ensinando, mas esse homem Deus, esse ser teantrópicos, tean de teós, Deus, e antropos, homens, ser teantrópico, ele cura as enfermidades e moléstias entre o povo. A verdade prática nos diz
O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Por que isso aqui é importante? Essa afirmação tem um peso muito importante na análise da história de Cristo, por conta das heresias, do falso ensino, das fábulas que se divulgam sobre Jesus vivendo em outros países, em outros lugares. Inclusive, há uma crença de uma seita islâmica que tem um túmulo de Jesus na Caxemira. Vou mostrar a foto dele para você no final dessa aula. Fica aqui comigo. A nossa introdução, ela nos diz: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta. Um anacoreta, ou seja, era um monge ou eremita, alguém que vivia solitariamente de um lado para o outro, se retirando de um lado para o outro, sozinho, em busca da espiritualidade. Jesus não viveu como anacoreta, de forma alguma, isolado da sociedade, não. A vida monástica sempre foi uma vida praticamente antissocial, porque ela era vivida enclausulada, sabe? Fechada para o mundo, para fora, porque a vida monástica, ela sempre entendia que era uma vida onde a espiritualidade estava nesse fechamento. E isso levou a certas compreensões estranhas e místicas da fé. No entanto, a reforma protestante, ela rompeu com isso, segundo a análise do sociólogo Max Weber. Ele fala do aspecto intramundano da reforma protestante, porque ela entra no mundo para mostrar Deus e a sua bondade no mundo. E a glória de Deus também estaria na vida social prática. Então, a vida de Jesus, pelo contrário dos anacoretas, a sua narrativa bíblica descreve que ele teve uma vida social e religiosa, tanto interagia na sociedade quanto na religião. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Cristo, ele viveu, interagiu com pessoas, realizou milagres entre pessoas e morreu como pessoa, ressuscitou como pessoa glorificada. É o nosso Cristo. A experiência humana no ministério de Jesus. Aqui nós temos um aspecto muito importante nesse primeiro tópico, que os debates com as autoridades religiosas. Primeiro, os fariseus. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Essas três classes, elas são distinguidas nos evangelhos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. E a compreensão que os herodianos tinham da vida, da religião e da vontade de Deus, a compreensão que os fariseus tinham e seus ensinos e a dos saduceus conflitavam com a vida de Jesus. E Jesus vem para corrigir o erro dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos. Então, o primeiro tópico, os fariseus. O nome vem do hebraico prushim, que significa separados. Essa classe, ela surgiu no 2º século antes de Cristo, após o grande movimento dos macabeus. É um grupo que tenta purificar o povo de Israel com a tradição. E eles se tornam guardiões da Torá. Ou seja, eles defendem a tradição acima das escrituras. E do jeito que eles guardam a Torá, que é a Torá escrita, eles guardam a Torá oral, que é a fala, a tradição. E eles transformam isso em tantas regras que quem estuda o Novo Testamento, os dias de Jesus, na ótica judaica, vai perceber que essa Torá oral, que foi transformada em halaká ou halachá, era a lei, a norma, uma tradição. Eles tinham
tantos ensinos que é a Midrash, e os ensinos da tradição, que tinham que ser guardados como se fosse a própria lei escrita, e isso for estabelecendo regras sobre regras, a ponto da tradição sobrepujar a própria lei do Senhor. Enquanto a lei do Senhor dizia assim, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, eles pegavam tudo que era do pai e da mãe e ofertavam no templo e diziam que era consagrado ao Senhor, desonrando o pai e a mãe. E Jesus vai e denuncia a hipocrisia, que eles lavam o copo por fora, mas por dentro estavam sujos, eram sepulcros caiados. Por conta da tradição deles, eles estavam invalidando os mandamentos do Senhor, conforme Mateus 15. Então diz o texto aqui, eles que significam separados, eles não concordam com os saduceus, têm visões diferentes e conflitantes. Defendiam uma tradição acima das Escrituras, conforme Mateus 15, versículo 3 e o 6, que a gente vê claramente a posição deles, quebra os mandamentos de Deus por conta da tradição. E a separação do Estado e a religião, eles não queriam essa união de Estado e religião, porque o Estado ficava interferindo na religião. Eram membros do Sinédrio, o corpo dominante da religião, e tornaram-se alvo das críticas de Jesus, conforme Mateus 22 e 15. O que nós podemos ver é que o apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes da sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Veja, o que Paulo diz é como o judaísmo, o farisaísmo, na realidade, tinha esse grau de severidade tão intensa. E o próprio Paulo, que foi membro, ele diz assim: eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se assim o desejarem, que como fariseu vivi conforme os ditames da seita mais rigorosa da nossa religião. Então ele entende que os fariseus estão acima dos saduceus, dos herodianos e daqueles outros que não estão registrados de forma direta no Novo Testamento, como a seita mais política, os zelotes, que é citado apenas uma vez, Simão o Zelote, quer dizer, o nacionalista, e os essênios, que provavelmente quando Jesus diz, ide encontrareis um homem com um cântaro na cabeça, ele esteja falando dos essênios, porque era um papel feminino, levar um cântaro na cabeça, e os essênios faziam isso, porque eles eram celibatários. Então, que nós podemos ver é que essa seita, ela foi confrontada por Jesus. Jesus não cabia dentro do farisaísmo. Agora o fariseu convertido cabe dentro do reino de Deus. E Jesus denunciou a sua hipocrisia em Mateus 23. Ai dos fariseus, ai dos hipócritas, ai dos hipócritas. Ele vai só repetindo. A outra seita, os saduceus, que vem dessa palavra tissaduqueu em hebraico, que é a palavra que é traduzida Sadoc, que é Tissadoc. Tissaduqueu, Tissadoc. Zadok foi um sacerdote dos dias de Salomão e a sua família detinha o cargo de sumo sacerdote, conforme 1 Reis 2:35, e até pouco antes do surgimento desses grupos, eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Conforme Atos 5:17, é uma seita dentro do judaísmo, é um grupo. Eles alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, ou seja, só admitiam o Pentateuco como autorizado por Deus. Não criam em anjos, nem em espírito, nem em ressurreição. Eles eram muito mais materialistas, céticos quanto às questões espirituais e transcendentais,
e eram favoráveis à racionalidade. Veja que essa é a posição dos saduceus, por conta da sua cosmovisão. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, nós podemos ver que é revelada essa doutrina no versículo 8, 23 e 8. Porquanto os saduceus afirmam que não existe ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Os fariseus, porém, acreditam em tudo isso. Quer dizer, os fariseus eram muito mais espiritualistas, a ponto de crer nas coisas espirituais. Os saduceus eram mais materialistas e céticos. Era uma religião mais secularizada. Os herodianos, que é o terceiro grupo. Mas uma coisa interessante é que os saduceus e os fariseus, que eram inimigos, eles eram inimigos, e Paulo, que viveu esse conflito por muito tempo, colocou eles em conflitos quando levantou uma questão que os saduceus não acreditam e os fariseus acreditam. E ambos queriam julgar Paulo pela mesma causa. Os saduceus por uma coisa que nem acreditavam, apenas para poder condenar Paulo. Então Paulo, ele os coloca nesse conflito, porque o capítulo 23 de Atos, versículo 7 diz assim: ao proferir essas palavras, que era a respeito da ressurreição, estabeleceu-se uma violenta polêmica entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida, porque o tema é ressurreição, anjos e coisas espirituais, espíritos, né? Então eles entram em conflito, mas esses dois grupos vão se unir forças para tentar matar Jesus. Quando é para obstacular, deter os passos de Jesus, eles se unem. Então, a gente vê a maldade humana até onde vai, porque quando se trata de ser um obstáculo para os outros, então tudo se torna válido. É isso que eles estão mostrando. Os herodianos eram os apoiadores da dinastia do rei Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir o governo direto de Roma. Herodes o Grande, ele passou a dominar a Palestina. Os romanos colocaram Herodes lá no poder, e Herodes começou a fazer construções gigantescas, poderosas, inclusive construiu o templo de Jerusalém, tudo para receber o título de rei dos judeus. E havia uma certa dificuldade para convencer os demais judeus acerca do domínio de Herodes sobre eles. Como Herodes era indumeu, eles não aceitavam. Então surgiu esse grupo favorável a Herodes, porque gozava dos privilégios do palácio, tinha o apoio de Herodes, bons empregos, bons salários, e eles passaram a tentar influenciar o povo acerca da gestão de Herodes. O discurso de Jesus também os incomodava, os herodianos. Formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Veja o que diz Marcos capítulo 3, versículo de número 6. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à morte. Veja que conspiração maléfica, maligna. Estavam associados os fariseus na questão do tributo, que os herodianos eram a favor do tributo, e aqui eles entram em comum acordo com os fariseus. Veja só, Mateus capítulo 22, versículo 16, que diz: então mandaram-lhe seus seguidores, juntamente com alguns herodianos, que lhe questionaram: mestre,
Sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Sendo assim, dize-nos que te parece, é correto pagar impostos a César ou não? E Jesus denuncia essa atitude hipócrita de imediato, porque a intenção era perversa deles, não era para aprender, era para conspirar contra o próprio Cristo, para colocá-lo contra Roma. E no capítulo 12 de Marcos, versículo 13, diz: mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para tentar condená-lo em alguma palavra que proferisse. Então, o foco era combater Jesus, que mostra a experiência humana de Jesus, o seu ministério é com esses debates com as autoridades religiosas que são reais, físicas e que têm uma compreensão errônea da Torá, e Jesus chega para corrigir, mas Jesus está vivendo uma realidade histórica muito importante dentro da Palestina. Só esses 3 grupos aqui já demonstra o quanto Jesus vivenciou a humanidade. A vida social de Jesus. Que podemos aprender com essa vida social de Jesus? E também religiosa, né? Tanto social quanto religiosa. Primeiro, a escolha dos discípulos. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha de seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 em diante, diz: no dia seguinte que Jesus ira a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Quer dizer, trata de uma pessoa para outra pessoa. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Logo vai descrevendo a localização geográfica. Filipe achou Natanael e disse-lhes: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: veja que ele disse que é Jesus de Nazaré, indicou a localização de onde ele vem e de quem ele é filho, Ben Yosef, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo, não há engano. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Então, a descrição é de um ambiente conhecido, é de pessoas conhecidas, é de locais conhecidos. Então, essa vida social de Jesus, ela é descrita nos evangelhos com detalhes, não tem o que esconder. Então, os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago. E isso foi acontecendo porque Jesus, ele está num ambiente onde é conhecido. A gente está vendo aqui, está sendo citado os parentes de Jesus. Jesus tem primos, os primos de Jesus são Tiago e João. Jesus tem uma tia chamada Isabel, Jesus tem uma tia chamada Salomé. Veja que tá tudo num grau de parentesco aqui muito forte. Tem os primos dele, tem João Batista, tem os filhos de João, de Zebedeu, está tudo em família. Então, é possível identificar os traços familiares de Jesus. Cita-se sua mãe, seus irmãos, suas irmãs por nome.
Por que Jesus não seria humano? Por que Jesus não seria descrito como uma pessoa plenamente humana, se todo o seu ambiente é humano? Veja que não falta nada. Jesus, o sobrinho de Salomé, o que diz o texto? Os primos dele. Por que é que são chamados de primos de Jesus, Tiago e João? Mateus 26, 37 nos diz, 26, 37. Já nos ajuda aqui. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começando a entristecer-se, e ficou profundamente angustiado. Então, os 2 filhos de Zebedeu. Em Marcos capítulo 1, versículo 19 e 20, nos diz assim: andando um pouco mais adiante, Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam num barco consertando as redes. Sem demora os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu com os empregados no barco, partiram seguindo a Jesus. Então, Tiago e João é o nome deles, o pai é Zebedeu. Vamos em frente para Mateus 27, 56 agora. Veja Mateus 27, 56, o que vai nos dizer. 27, 56. Entre os quais estavam, que está tratando das mulheres que seguiram Jesus desde a Galileia, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, está lá junto à cruz. No Evangelho só citou Maria e a mãe dos filhos de Zebedeu, foi isso que tratou. No outro Evangelho vai nos confirmar quem é essa Maria. Então vamos para Marcos. Agora Marcos, mais uma vez, Marcos capítulo 15, versículo 40. Então, diz assim: algumas mulheres acompanhavam tudo de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Então, agora foi citada Salomé, que seria o nome da esposa de Zebedeu. Salomé seria ela que estaria aqui. Alguns intérpretes chegam a fazer resistência aqui a essa Salomé, que não seja a esposa de Zebedeu, mas é de consenso comum dos eruditos e da tradição. E a gente olha para o capítulo 19 de João, e isso torna claro algo para a gente. A relação íntima de João, o mais novo dos discípulos, com Jesus, de estar encostado em Jesus, pôr no ombro, aquela intimidade familiar também está implícita aí, porque ele é primo. E no final da trajetória, quando Jesus está na cruz, que provavelmente Maria já é viúva, e seus filhos a abandonaram, porque ela seguia Jesus até o fim e eles não, mas depois eles se converteram após a ressurreição, é que Jesus, ele vai entregar Maria nas mãos de João, e João será entregue a Maria. Veja o capítulo 19 do Evangelho de João, versículo 25, que diz assim: próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Mais uma vez, enfatiza essas Marias aqui. E quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, quer dizer, esse está seguindo a mãe, está seguindo Maria, estão todos juntos. Disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho.
E em seguida disse Jesus ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte de sua família. É isso que está escrito. Então Jesus, ele teve um desenvolvimento físico e intelectual natural, como todo e qualquer ser humano. O texto de Lucas, capítulo 2, versículo 40 e o 52, nos mostra que Jesus ia crescendo em graça e em estatura diante de Deus e dos homens. Quer dizer, ele cativava as pessoas, e ele está crescendo em estatura, em sabedoria. Ele está tendo todo um desenvolvimento natural de um ser humano, o lado emocional, o lado físico e o lado intelectual. É isso que nos mostra o texto sagrado acerca de Jesus de Nazaré. Nós não temos uma história de um ser que não possa ser narrada do ponto de vista histórico. Características próprias do ser humano, elas estão implícitas na natureza de Jesus. Primeiro, nasceu de uma mulher. Lucas capítulo 2, de 6 a 7, nós temos a narrativa do nascimento de Jesus, que Maria estava grávida, passou os 9 meses e chegou a hora de dar à luz, e foi tudo muito normal. Veja só. Enquanto estava em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. As contrações chegaram, rompeu a bolsa e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Não é para ele, é para eles na hospedaria. Então toda a família ficou fora. E quando a gente observa isso, é que a vida de Jesus foi normal. Então ela pegou tiras de pano e envolveu. Foi o primeiro enxoval de Jesus dentro de uma manjedoura, de um estábulo. E ele cresceu sendo nutrido como qualquer outra criança, nutrido pela própria Maria. O capítulo 11 de Lucas, versículo 27, uma mulher se levanta e diz para Jesus: entretanto, enquanto Jesus comunicava esses ensinos, uma mulher da multidão exclamou: bem-aventurada aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. Como é bem feliz a mulher que se tornou mãe do Messias. E Jesus mostra que antes, mais bem-aventurado é aquele que escuta a palavra de Deus e as guarda. Então, a bem-aventurança de Maria muito mais estava na obediência do que no ato dela ter amamentado o Messias. Mas é um fato muito importante, é um dado interessante, porque ele viveu de forma comum, natural. Ele comeu, nós vamos encontrar Jesus comendo diversas vezes no monte, na casa de Simão o fariseu, com os discípulos na Páscoa, participando de banquetes, dormiu, nós vamos encontrar Jesus dormindo no barco, sofreu, nós vamos ver que Jesus vai cair da mão dos algozes, chorou quando chegou diante do túmulo de Lázaro, sentiu angústia no Getsêmani, se alegrou quando os discípulos retornaram, dizendo que os demônios submetiam ao seu nome, irou-se, ele ficou irado, ele pegou um azorrague, o zelo da tua casa me consome, ele cansou, faltou um N ali, tá ali, casou, não é casou, viu, para não ser uma heresia, cansou, ele ficou cansado, né, e sentou-se junto ao poço e veio a mulher samaritana, ele suou, a Bíblia diz que desceram gotas de sangue, o seu suor se converteu em gotas de sangue em Lucas, no Getsêmani, sangrou e morreu.
Ele participou de banquetes, festas de casamento, se encontrou com um funeral e com religiosos. Quer dizer, a vida de Jesus é um livro aberto. São tantos detalhes, minúcias sobre a sua história, seus passos, que não dá para pensar na humanidade de Jesus. E ele vai revelando todos os aspectos de um ser humano. Não sabe todas as coisas, não está em todo lugar, se cansa, tudo isso são aspectos. E ao mesmo tempo vai se revelando nos mesmos evangelhos atitudes que somente Deus pode fazer. Então, uma hora se revela a natureza humana. Agora, lembrando que não dá para dividir essas naturezas e nem fazer uma fusão, mas uma união. Elas estão unidas, há interseção entre elas, mas não há fusão de tornar-se uma só. Elas estão unidas, mas não fundidas, nem amalgamadas. Isso aí seria monofisismo. Não estão separadas, isso seria nestorianismo. Então precisamos ter muito cuidado acerca destas doutrinas. Heresias que negam a humanidade de Jesus. Apolinarismo, do bispo Apolinário, bispo de Laodiceia, em 310. Essa doutrina nega que Jesus, encarnado, teve espírito humano, ou seja, ele tinha o corpo, como você vê aqui, ó. Ele tem o corpo e ele tem o corpo, que é a soma, ele tem a alma, que é a psique, e no lugar do espírito, o pneuma, que vai estar, é o logos. Ou seja, ele não tinha um espírito humano. Esse é o problema da heresia de Apolinário. Foi quando ele negou que Jesus tivesse um espírito humano. Se ele não teve um espírito humano, mas o logos que esteve aqui, isso compromete a humanidade de Jesus e o serviço que ele veio fazer de redenção. Ele tinha que ser plenamente humano e plenamente divino para confirmar a salvação do homem por Deus. E aí, isso foi combatido. Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 e morreu em 392. Apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são a soma, que é o corpo, a carne, a psique, que é a alma animal, a sede dos desejos, paixões e apetites, os sentimentos, e pneuma, que é a alma racional. Ele chamava de alma a mente, o espírito. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano e uma psique humana, mas não uma pneuma humano. Um pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, negando que Jesus tivesse espírito humano. Isso se converteu numa heresia e os bispos ficaram preocupados com essa doutrina de Apolinário. Ele era amigo do grande bispo Atanásio, mas isso não justificava a sua doutrina. Qual foi a reação da igreja? A humanidade plena de Jesus estava clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo. A gente pode ver Lucas 24, 36 a 40, isso na ressurreição de Jesus, mostrando que um espírito não tem carne e osso como ele tem, como ele testifica, ele participa com eles da vida. Em João 2 e 21, em Jerusalém. Em Hebreus capítulo 10, não é 101, é 10 e versículo 10. E também da alma e do espírito, Mateus 26 e 38, quando diz: a minha alma está abatida até a morte. Em Lucas 23, 46, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E em Hebreus 2, 14 e 17, a Bíblia diz que ele teve a experiência humana
e participou da carne e do sangue. É isso que o escritor aos Hebreus diz. Então ele humanizou-se, literalmente se tornou carne. E todas essas referências, essa humanidade de Jesus é igual à nossa, só que sem pecado. Existe a questão da impecabilidade dele, de modo que ele é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Assim sendo, o apolinarismo foi condenado no concílio de Calcedônia em 451. Essa heresia não podia continuar de pé, pois ameaçava a compreensão da doutrina de Cristo e comprometia a doutrina da salvação. Então, por isso ela foi condenada. Mas surgiu então o monotelismo. Essa doutrina, que é bem posterior, é a cristologia do patriarca Sérgio de Constantinopla. Ele passa a defender, existe um problema com os nestorianos que dividem a natureza, e os monofisitas que unem a natureza, os monofisitas. E essas doutrinas foram condenadas, mas os resquícios delas estavam de pé e havia muita gente que era simpatizante dessas doutrinas. Então, com essa doutrina agora do monotelismo, o Sérgio de Constantinopla, ele procura unir as duas doutrinas, resolver o problema. Porque a escola de Antioquia da Síria dividia as naturezas e a escola de Alexandria unia as naturezas. Então ele tenta unir agora as duas doutrinas das duas escolas, criando o monotelismo, de monos, único, e telema, que é vontade, uma única vontade. Então Jesus só tem uma vontade, e essa vontade é a vontade divina. É isso que ele vai defender. A doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade ou desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis. Quer dizer, as duas naturezas não podem ser tocadas, alteradas, estão intactas, e elas estão separadas porque é humana e divina, e inconfundíveis, que não pode ser confundida uma com a outra, nem fundidas. Em uma só pessoa, que é um só ser humano, Jesus, humano Deus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, é o terceiro de Constantinopla e o sexto dos concílios. Considerou o monotelismo heresia, reconhecendo as vontades de Cristo. Esse reconhecimento das vontades de Cristo, que foi levantado por Sofrônio. Sofrônio era o patriarca de Jerusalém. Em 633 ele passa a defender o ditelismo ou duotelismo. Ditelismo, de duo em grego quer dizer dois, e telismo, vontade. As duas vontades estão presentes em uma só pessoa, tanto a divina quanto a humana em Cristo Jesus. Porque ele vai dizer, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele diz, então ele tem duas vontades presentes. O Sofrônio, ele vai defender o ditelismo, que é o oposto do monotelismo. Então, monotelismo versus ditelismo ou duotelismo, tá certo? Essa é a proposta que é a defesa correta, duas vontades em uma pessoa. Então
doutrina do monotelismo foi refutada e condenada no Terceiro Concílio de Constantinopla em 681. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Pelo menos os evangelhos registram 3 países. Não está tratando de estados ou cidades-estados, pequenas cidades ou aldeias, mas de países. Então, o Egito, Mateus 2, 14, 15, ele foi levado na infância, passou um período por lá, até a morte de Herodes o Grande, e Herodes Arquelau assumiu o poder, eles retornaram e foram para Nazaré da Galileia. Israel, que é o seu lugar de atuação, todo o país, de norte a sul, e a Fenícia, que é a região de Tiro e Sidom, que a Bíblia nos mostra que Jesus foi para a região de Tiro e Sidom e lá uma mulher, Ciro-fenícia, de fala grega, o procurou para que libertasse a sua filha. Ele foi descoberto que estava naquela região e foi procurado por ela. Então é isso que nos mostra que ele esteve nesses 3 países. Então Jesus era conhecido dessa região chamada de, historicamente, Levante. Levante, não é o verbo levantar, é Levante. O Levante é da Síria ao sul da Palestina, isso se chama de Levante, toda essa região. Então Jesus atuou no Levante, esteve na Fenícia, atual Líbano, né? E deixou suas marcas históricas nesse espaço. Jesus é uma pessoa de uma presença física no espaço. No entanto, surgiram diversas heresias acerca da pessoa de Jesus. O movimento Nova Era gerou algumas doutrinas controversas, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. E isso se popularizou, ganhou tanta força. Os Mormons dizem que Jesus esteve nas Américas, no seu livro, na sua história e na sua tradição. E nós sabemos que isso não tem comprovação histórica, arqueológica, geográfica, sob hipótese alguma. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, versículo 7, mandou se afastar das fábulas. Isso é tão forte que lá no norte da Índia, você vê aqui essa foto, tá aqui, ó, com a cruz. Isso aqui está na Caxemira, em Srinagar, onde diz que Jesus está sepultado, uma sepultura para Jesus, e quem venera essa sepultura lá é uma seita islâmica, seguidores de Ahmadiyya. Eu tenho um ex-aluno que passou um período aí na Caxemira, ele fazendo missões, ele mandou fotos para mim desse lugar. Ele disse onde estava a crença, ele esteve evangelizando os seguidores de Ahmadiyya, da comunidade islâmica, dessa seita islâmica, que defende que Jesus está sepultado na Caxemira, no norte da Índia. Veja que ousadia, que coisa estranha. Jesus, pelo que mostra os evangelhos, né? Evangelho de João, capítulo 7, versículos 15, 27, 41 e 42, os textos deixam claro que Jesus não é uma figura estranha no espaço. Jesus é mais do que conhecido. Ele não é tratado como forasteiro. Todos sabem quem é Jesus. Veja o primeiro texto, João 7,15, o que diz. E os judeus maravilhados diziam: como sabe este homem letras sem nunca ter estudado? Quer dizer, todos sabiam quem é Jesus, como foi a sua infância, sua história. Sabia que ele não teve nas escolas rabínicas. Versículo 27 desse mesmo capítulo: entretanto, nós sabemos de onde é este homem,
Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Esse homem está dizendo que é o Cristo? Não pode ser. Nós sabemos de onde ele vem. Nós sabemos quem é ele. Jesus é conhecido de todos. E ele está aqui na Judéia. Ele saiu da Galiléia e foi para a Judéia, em Jerusalém. E ele é conhecido. Ele é de Nazaré, mas lá em Jerusalém ele é conhecido. As pessoas sabem quem é Jesus. O país é pequeno. Versículo 41. Ele diz: outros concluíram, este é o Messias, mas alguns divergiram. Como pode o Cristo vir da Galileia? 42. Não diz a Escritura que o Cristo virá da semente de Davi, da casa de Belém, de onde era Davi? Quer dizer, eles estão confusos porque eles sabem quem é Jesus. E está dizendo que é o Cristo, como pode ser? Mas o certo é que Jesus, ele não foi tido como forasteiro dentro do seu país, como um estranho, mas era bastante conhecido. Jesus era visto como alguém da comunidade. Jesus era reconhecido dentro da comunidade. Veja só, vamos para Nazaré. Esse texto de Lucas é mais do que claro, é claríssimo, né? O historiador Lucas, capítulo 4, versículo 16 e o 22. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado. Ou seja, dos 12 aos 30, ele está onde? Em Nazaré, onde havia sido criado. E conforme seu costume, no dia de sábado, ou seja, Jesus tinha por costume ir na sinagoga todo sábado. Entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. 22. E todos exclamavam maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas questionavam entre si: não é este o filho de José? Dizer, não há estranheza em Jesus. Não é este o filho de José? Todo mundo sabe quem é ele, todos conhecem. Ele não tem uma biografia oculta. Então, as pessoas que tentam criar aspectos sobre a história de Jesus, informações sobre Jesus que não é das Escrituras, que não é da biografia de Jesus, porque tudo que se escreve, se fala sobre Jesus, traz fama para as pessoas. Se escrever de forma negativa, ou estranha, ou aversiva, ou contrária do que diz as Escrituras. Então, qualquer novidade as pessoas têm interesse, menos acerca da verdade. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 3, diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E ele é conhecido como o carpinteiro. Ou seja, aprendeu o ofício de carpintaria com seu pai e prestou serviço à comunidade e agora está sendo reconhecido como o carpinteiro. Não é este o carpinteiro? Não estão aqui entre nós seus irmãos, suas irmãs? Eles conhecem e citam até os nomes da família. Então não há nada de anormal na vida de Jesus, no aspecto humano. A natureza, Jesus vivenciou a sua humanidade como humano, plenamente humano. A nossa conclusão é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. Ele interagia com todos. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e verdade. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.